Olá! Nós vamos trabalhar hoje com a questão das artes visuais. As artes visuais fazem parte de um campo genérico que denominamos de arte. Dentro deste campo das artes, nós temos uma série de linguagens, dentre elas as artes visuais, a música, o teatro, a dança, o cinema, inclusive a literatura. O nosso trabalho de hoje é especificamente sobre as artes visuais e a nossa problemática a ser discutida é quais são as chaves para, de fato, se saber ler uma imagem. Essas diferentes linguagens, elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Algumas dessas linguagens são mais conhecidas, outras menos conhecidas, outras mais próximas, outras mais distantes. Em relação a essas linguagens, na escola, geralmente nós trabalhamos com 4 linguagens. Essas 4 linguagens são trabalhadas no campo da educação artística ou no ensino das artes e são 4: a música, a dança, o teatro e as artes visuais. Cada uma dessas linguagens tem um objeto de estudo. Nós vamos trabalhar hoje, então, com o objeto de estudo das artes visuais. O nosso objeto de estudo é a imagem. Se procurarmos num dicionário de semiótica, ou se procurarmos até mesmo no Aurélio, a definição, a conceituação para este termo, imagem, provavelmente vamos encontrar algumas definições como a imagem como representação gráfica, representação pictórica ou fotográfica de uma pessoa ou de um objeto. Vamos encontrar também como conteúdo para este conceito a ideia de reprodução invertida, reflexo, cópia, representação mental, lembrança ou recordação. Enfim, sintetizando essa primeira questão, podemos dizer que o objeto de estudo das artes visuais é a imagem, mas para que de fato consigamos penetrar, compreender, partilhar do que o artista pretende dizer à medida em que representa algo ou alguém, é preciso que o observador, o apreciador, de fato tenha o conhecimento necessário para saber ver. Podemos criar a imagem das artes visuais como se fosse uma moeda. De um lado, seu objeto de estudo, que é a questão da imagem, e do outro lado, o conhecimento necessário para que o observador consiga ler a imagem. Isto é, o que é fundamental para que se conheça, para que se de fato se consiga partilhar do que o artista pretende apresentar com aquela obra. Mas antes de começarmos o nosso trabalho de hoje, vamos perguntar para algumas pessoas como é que elas veem a questão das artes, das diferentes linguagens na sua vida, e se a arte, ela faz parte da vida das pessoas, se ela é importante e principalmente por quê? Porque isso faz parte de uma cultura, né? Então acho que as pessoas têm que apreciar. Leio bastante e talvez tenha alguma coisa a ver com a arte também. Eu acho que através da arte nós conseguimos expandir, eu acho que mais a cultura, o nosso futuro. Eu trabalho com teatro, já é uma arte, né? Não sou muito ligada nessas coisas. Porque na arte você pode transmitir suas emoções, você libera o teu estresse, você fica uma pessoa mais sensível. Eu faço pintura de telas e roupas, assim, camisetas. Mas não pratico muito assiduadamente, assim, só de vez em quando mesmo. A arte renova, música principalmente, abre, né, os caminhos. Eu toco contrabaixo, sou músico e tenho bastante projeto musical em Curitiba. A arte é importante em tudo na nossa vida, né? A nossa vida é feita da arte. A arte mistura cultura, entendeu? As pessoas têm que ser mais cultas, assim, a arte, tanto a arte de rua, grafites, coisas assim, vários estilos de arte, isso é muito importante. Eu sou MC, eu canto, entendeu? Eu acho que isso daí é cultura, né? E também é ser artista, né? Sim, ela é importante porque ela modifica a sociedade e forma ela. Acho que é o meio da pessoa também se manifestar diante dela, né? Falar, dizer mais ou menos como
se ela sente, né? A arte faz parte da vida da gente. Ela representa o que está acontecendo e o que pode acontecer com a gente. Eu sou viciado em cinema. Que ela traz a cultura de um povo, né? Então sempre é bom a pessoa que é adepta à arte. Podemos ver pela fala das pessoas, né, pelas pessoas entrevistadas, que para algumas as atividades artísticas fazem parte da sua vida, é uma atividade importante, mas para outras pessoas nem sempre. Para algumas pessoas, embora elas sejam atividades interessantes, sejam atividades importantes, nem sempre sabem explicar exatamente por quê. Para outras, essas atividades elas são importantes, mas não têm tempo para desenvolvê-las. Algumas pessoas, quando falam sobre arte e consideram essa atividade importante, também falam desta atividade no seu dia a dia, numa atividade que desenvolvem. Podemos deduzir dessas falas todas que, para a grande maioria das pessoas, a arte ela é uma atividade importante, nem sempre conseguem explicar por quê, mas que é uma atividade que não faz parte do dia a dia, não faz parte do cotidiano, porque nós não temos nem tempo, muito menos dinheiro para o prazer. Aliás, muitas pessoas consideram que a verdadeira arte, que a grande arte, ela não está relacionada com o prazer. Se nós tivéssemos mudado a pergunta e em vez de perguntar para as pessoas na rua sobre quais atividades desenvolvem no dia a dia que estão relacionadas com a arte e tivéssemos perguntado quais atividades fazem e que são atividades que lhe dá prazer, provavelmente a grande maioria das pessoas falaria de uma série de atividades. Isto porque, para muitas pessoas, a arte não está relacionada a prazer. A grande arte é vista como beleza. Nesse sentido, em relação ao mundo, como vivemos numa realidade extremamente feia, as pessoas entendem que os objetos artísticos precisam estar guardados em museus, separados da vida, entendendo que a arte é única e exclusivamente beleza. Aliás, como ouvimos na música dos Titãs, no clipe inicial de nossa aula, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só bebida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só dinheiro, a gente também quer felicidade. A gente não quer pela metade, a gente quer por inteiro. Na realidade, o que nós podemos deduzir, o que nós podemos extrair desse desabafo dos Titãs? Que a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. E a arte, ela é fundamental nesta perspectiva. Podemos deduzir, então, que a grande maioria das pessoas, além de entender a arte como uma atividade voltada única e exclusivamente para a beleza, portanto, são objetos separados da vida, são objetos que estão no museu, que ela também é uma forma de expressão, mas geralmente não é a expressão para a grande maioria dos mortais. Ela é única e exclusivamente a expressão dos artistas, daqueles que nasceram com talento para desenvolver tal atividade. Para muitas pessoas, a atividade artística, ela também é uma atividade única e exclusivamente desenvolvida na escola. Ela é coisa que criança faz na escola. Para muitas outras pessoas, a arte também é atividade de quem faz magistério. Em relação a isso, provavelmente muitos de vocês devem lembrar daquele famoso caderno de técnicas, por exemplo, e daquelas famosas aulas de educação artística, na época em que fizeram magistério, onde a gente aprendia muitas vezes a técnica do desenho raspado, a técnica do desenho soprado, a técnica da impressão e assim por diante. Provavelmente, vocês devem lembrar dessas atividades todas. Para a grande maioria das pessoas, a arte, além de ser uma atividade separada da vida, quando ela faz parte da vida, ela é uma coisa única e exclusivamente de professor e uma coisa que se faz na escola. Hoje, embora ainda se veja muito a atividade artística na escola, voltada mais exclusivamente para a questão das técnicas, nós temos também uma ênfase na leitura da imagem.
A questão da leitura da imagem, ela está sendo desenvolvida na escola, no entanto, não apenas no campo das artes visuais. Outras áreas, como o campo da história, as aulas de língua portuguesa, também têm desenvolvido trabalhos de leitura da imagem. Nesse sentido, vamos pegar 2 exemplos para que a gente consiga perceber um pouco mais claramente como é que esta atividade, a ênfase na leitura da imagem, tem sido desenvolvida hoje. Esta imagem de Pedro Américo, que foi criada em 1888, aliás, ele demorou aproximadamente 2, 3 anos para realizar esta obra. Ela é uma pintura histórica, é um quadro monumental, ele tem aproximadamente 7 metros de largura por 4 metros de altura. Esta imagem, se nós voltarmos às nossas aulas de história, provavelmente nós vamos lembrar, quando estudamos história do Brasil e estudamos a questão da independência, tendencialmente esse quadro, ele aparecia como reforço, como ilustração do desenvolvimento dessa temática. Do ponto de vista da história, ele de fato é uma obra representativa da história da independência, do momento em que Dom Pedro I rompe laços com Portugal. No entanto, do ponto de vista do fato artístico, muitas vezes os professores de história esquecem de analisar e de discutir com seus alunos qual é o papel, qual é a relevância desta pintura. Primeiro, esta é uma obra de Pedro Américo realizada num período que nós temos, em termos de movimento artístico, o auge do romantismo no Brasil. Um outro fato extremamente interessante é que, tendencialmente, nós analisamos esta obra do ponto de vista de que o grande herói aí da independência é Dom Pedro, esquecendo muitas vezes de analisar com os nossos alunos o papel, por exemplo, dessa figura, que é o caipira, que está na base do quadro. Nesse sentido, muitas vezes a nossa análise sobre uma pintura, sobre um desenho, sobre uma gravura, ela é feita única e exclusivamente em relação ao assunto. Muitas vezes esquecemos de trabalhar nessa imagem aspectos, elementos que são relacionados à história da arte, ao estudo da composição, como, por exemplo, as figuras principais, onde acontece esse fato, se esta obra foi construída numa determinada perspectiva ou em outra, quais são os elementos da história da arte que me permitem, de fato, entender qual é o papel da pintura histórica na história de um determinado país. Vejamos agora um outro quadro, que é Operários de Tarsila do Amaral. Muitos professores de língua portuguesa, quando vão trabalhar com a questão do modernismo, trazem para a sala de aula uma imagem como esta, situando para os alunos, por exemplo, a Tarsila do Amaral como um dos expoentes do modernismo e o uso deste assunto, que é operários, para mostrar um pouco a temática que os artistas do modernismo trabalhavam, que eram questões muito mais voltadas para a sociedade, para o modo como naquele contexto se vivia. Do ponto de vista da arte, se vamos analisar essa história, nós temos alguns elementos, como, por exemplo, como esses trabalhadores estão colocados na tela, portanto, ocupando grande parte da imagem, grande parte do retângulo que compõe esta tela, quase que sustentando a parte que nós temos ao fundo, que é as fábricas, as chaminés das fábricas, que lembram um pouco o desenvolvimento industrial na década de 20, 30, 40 no Brasil. Esta tela, Os Operários, do ponto de vista da arte,
ela não é apenas uma narrativa do conjunto dos trabalhadores da década de 30. Ela é também a tentativa dos artistas do modernismo de construir a representação de um cânone nacional, isto é, a representação da figura humana a partir de um desenho que, de fato, mostrasse como é que é o trabalhador brasileiro. Isto significa, é o que podemos concluir, que a leitura de uma imagem, a leitura de uma obra de arte, pressupõe o domínio de uma série de conteúdos referentes à história da arte, referentes à composição, referentes aos elementos que eu uso para construir esse texto que podemos chamar de um texto não verbal. Bruno Munari, um pensador da área do designer, da área do desenho, nos fala algo muito interessante. Vejamos o que ele nos diz. Cada um vê aquilo que sabe. Conhecer as imagens que nos rodeiam significa também alargar as possibilidades de contato com a realidade. Significa ver mais e perceber mais. O que podemos concluir então? Que para, de fato, saber ler, é fundamental um processo de alfabetização visual. Nós temos uma imagem e uma fala de Carlos Drummond de Andrade que também nos dá um pouco a ideia do que significa, de fato, penetrar numa palavra ou penetrar numa ideia, penetrar numa imagem. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres, trouxeste a chave? A frase final, a pergunta final de Carlos Drummond de Andrade, ele nos diz o seguinte: trouxeste a chave? Esta pergunta é a pergunta fundamental da nossa aula de hoje. Quais são os conteúdos, quais são os conhecimentos sistematizados na forma de história da arte que nos permitem compreender uma imagem? Vamos começar a trabalhar com quais chaves são estas que nos permitem decifrar as 1000 faces da imagem. A primeira chave é a distinção entre um objeto prático-utilitário e um objeto que nós chamamos de artístico. Para fazer essa distinção entre um objeto prático-utilitário e um objeto artístico, vamos usar como exemplo a temática deste objeto que é uma cadeira. Como vocês estão vendo, nós temos 2 diferentes cadeiras. Por que usamos 2 exemplos? Para que a gente não perca de vista que, embora este objeto ele seja um objeto prático-utilitário, nós tendencialmente, quando vamos comprar uma cadeira, não nos preocupamos única e exclusivamente com a função dele, que é ser um objeto que nos permita nos acomodarmos. Nós também nos preocupamos com a sua forma, nos preocupamos com os materiais, qual a melhor cadeira ou a cadeira mais bonita para combinar com os outros móveis da nossa sala. Vejamos agora uma outra imagem que não é exatamente uma cadeira como essa que nós usamos no dia a dia. Aliás, como vocês podem ver, nós não temos exatamente uma cadeira, nós temos um retângulo em azul e se olharmos um pouco mais detidamente, nós vamos perceber que nós temos o desenho de um sofá, o desenho feito em linha branca e depois o desenho feito em linha preta. Na beirada do retângulo, todo em fundo azul, nós vemos que tem um pequeno texto. Talvez você não consiga distinguir exatamente o que está escrito. Nós temos na base do quadro um texto que é Sofá para combinar com pintura. Este é o título do quadro de Jorge Duarte. Este quadro ele foi feito na década de 80 e, se nós analisarmos este fundo chapado em azul, ele é uma representação do sofá
completamente diferente das pinturas, por exemplo, do Renascimento, quando nós tínhamos um desenho do sofá, depois a pintura deste sofá, e este sofá inserido num determinado contexto, numa determinada casa, numa determinada situação. A grande maioria das pinturas, consideradas verdadeiramente pinturas, elas trabalham com o desenho como uma etapa anterior à pintura. No caso da obra do Jorge Duarte, nós podemos perceber que ele usa um fundo azul, que é um fundo pintado com tinta azul, e ele mistura à pintura também o desenho. Olhando o título da obra, lendo o título da obra, Sofá para combinar com pintura, e se nós pegarmos as 3 palavras principais, sofá, combinar, pintura, e fizermos a mudança da ordem dessas palavras e pegarmos pintura, combinar, sofá, nós podemos perceber que o Jorge Duarte se utiliza dessas 3 palavras para fazer um trocadilho, uma brincadeira com uma experiência que caiu no senso comum, que é de comprar pinturas que combinem com o sofá. O que podemos concluir disso? Que, na realidade, o Jorge Duarte se utiliza desse objeto como um elemento explicativo, um elemento questionador da prática que caiu no senso comum, que é de entender a arte como um objeto meramente decorativo. O que isso significa? Que a leitura de um objeto artístico tem que partir da leitura de elementos que estão relacionados à história da arte, a quem é o artista, em que período que ele fez e qual é o sentido daquele objeto que está sendo representado ali. Isto quer dizer que a leitura de uma pintura, que a leitura de um retrato, por exemplo, que a leitura mesmo deste sofá, não pode partir da pergunta de eu nunca vi um sofá como este, entendendo que esse sofá tem que cumprir a função de ser usado para sentar. Porque, na realidade, este sofá aqui, ele não está cumprindo este papel. O papel dele é de fazer uma reflexão sobre a prática que caiu no senso comum, que é usar a arte como objeto decorativo. Esta é a primeira chave para que, de fato, a gente consiga ingressar numa imagem, entender qual é a função da representação de um determinado objeto numa pintura, num desenho, numa gravura. Podemos concluir, então, que este sofá de Jorge Duarte não é um sofá qualquer. Primeiro, ele é o sofá de Jorge Duarte, um objeto que ele usa para fazer uma reflexão, para fazer um questionamento. Vejamos outras 2 cadeiras. A primeira cadeira é a cadeira de Van Gogh em Arles, e como vocês podem perceber, na realidade nós não temos o personagem aqui, o Van Gogh, mas nós temos alguns objetos que nos lembram Van Gogh. Na realidade, o título desta natureza morta é A Cadeira de Van Gogh com Cachimbo em Arles. Nesta cadeira, nós vemos alguns objetos que nos lembram este personagem. Embora o Van Gogh não esteja aqui, esta é a cadeira de Van Gogh. Vejamos agora uma outra cadeira, também pintada por Van Gogh, mas que tem outros objetos, porque esses outros objetos lembram um outro personagem da história da arte, que é o Gauguin, que era um grande amigo de Van Gogh. Aqui nós temos a cadeira de Gauguin com um livro e com uma vela, relembrando simbolicamente a presença de Gauguin. A ideia de que Gauguin tinha muito carinho pela leitura, tinha muito carinho pelo esclarecimento das ideias. Concluindo, então, quais são as outras chaves para uma leitura mais interpretativa da imagem? A primeira delas é: quem é o artista? Quando criou a obra? Qual o estilo ou qual a técnica empregada? Quais os materiais e os suportes? Se inovou? Se trouxe novas perspectivas para o trabalho artístico? Quais as inovações propostas pelo artista? Qual o movimento artístico ou o período a que pertence a obra e este artista? Como podemos ver,
Para que se possa, de fato, avançar de uma leitura mais descritiva para uma leitura interpretativa da imagem, cada vez, acredito eu, que fica mais claro para nós de que é fundamental que a gente tenha o domínio de uma série de conteúdos que chamamos de conteúdos da história da arte. Nesse sentido, é fundamental que a gente entenda, por exemplo, quem foi o artista que fez a obra, a qual movimento ele pertence. Por exemplo, no caso de um artista como Jorge Duarte, como é um artista da contemporaneidade, um artista brasileiro da década de 80, de fato a leitura de uma obra como O Seu Sofá, para combinar com pintura, é fundamental que a gente entenda quais as influências ou quais movimentos da arte influenciaram no seu trabalho. Da mesma forma que fazemos a leitura deste objeto, entendendo o contexto, o movimento em que esse artista está inserido, assim também, se fôssemos fazer a leitura de um quadro como, por exemplo, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, teríamos que dar conta de entender quem é Leonardo da Vinci, qual período ou qual movimento artístico este artista pertenceu. Isto significa que, além de distinguirmos, além de diferenciarmos um objeto artístico de um objeto prático utilitário, e para isso nos utilizamos de um objeto como a cadeira, é fundamental também que a gente tenha o domínio daquilo que chamamos de alfabetização visual. Retomando para finalizar esta nossa análise, nós temos uma outra cadeira que é extremamente exemplar, que é a cadeira elétrica de Andy Warhol. Na realidade, este objeto, ele é fundamental ser analisado porque o próprio artista fez um comentário extremamente instigante sobre o papel da pintura, o papel da arte. Não se imagina a quantidade de pessoas que pendurariam em casa o quadro da cadeira elétrica, sobretudo se as cores das telas combinassem com as cortinas. Andy Warhol. Na verdade, podemos ver que Andy Warhol é extremamente questionador e irônico quando faz esse comentário. De fato, chega às raias da loucura pensarmos que alguém poderia comprar um quadro com a temática da morte, com a temática da cadeira elétrica, para colocar na sua sala, sobretudo se as cores do quadro combinassem com as cores da cortina ou com as cores do sofá. A partir dessas nossas reflexões, de fato, me parece que fica muito claro que um objeto artístico, ele não cumpre a mesma função que um objeto prático utilitário. É o que a gente pôde perceber a partir da temática da cadeira. No entanto, muitas vezes, a ideia de que a arte não cumpre uma função utilitária, podemos também, por outro lado, usar esta ideia na forma equivocada, entendendo que se a arte não cumpre uma função utilitária, a arte é algo inútil na vida das pessoas. De fato, esta ideia de que a arte ela não cumpre uma função imediata, uma função prático-utilitária, pode nos levar a dois equívocos. O primeiro é reduzir a arte à beleza. E o segundo, entender por função uma determinação imediatista e prática. Isto significa, então, perder de vista que a arte cumpre uma função não imediata, mas uma função mediata, isto é, mediada por uma série de conhecimentos que introduzimos na nossa aula de hoje. Podemos concluir, então, que a arte cumpre diferentes funções. Primeiramente, a arte ela é uma forma de conhecimento. A arte, à medida em que ela é forma de conhecimento, ela nos permite revelar as contradições da sociedade. Ela nos permite revelar ou representar tanto a vida interior do homem como a cultura em que ele está inserido. A arte é um fazer artístico, é um fazer qualificado de criador. A arte, ela é linguagem, portanto, ela é expressão artística. E ela também é trabalho, um trabalho qualificado como criador. E a arte, o que é fundamental, ela também é um objeto que proporciona prazer. Enfim, essa era a nossa conversa de hoje. Iniciar uma pequena reflexão sobre o papel da arte, sobre a função da arte na nossa vida.
Vamos agora às nossas dicas de estudo. Nossa dica de estudo hoje é um filme, O Enigma de Kaspar Hauser. É um filme que conta um pouco a história de um jovem que foi criado até os 18 anos sem contato com outras pessoas. Na realidade, como hoje nós trabalhamos com a questão das artes visuais e as chaves necessárias para a gente conseguir entender o que vê, este filme é exemplar para que a gente consiga aprofundar essa reflexão. Tem uma outra dica, que é um livro de Isidoro Bekenstein, que trata exatamente de uma reflexão sobre esse filme. O título do livro é O Enigma de Kaspar Hauser ou A Fabricação da Realidade.